O pastor Marco Feliciano, eu vi o que ele falou, e eu acho que eu não vou tirar nada do que a pastora Helena Raquel falou, da mesma forma. Eu acho que os dois ali, existe uma coisa que está no meio. A pastora começando, eu até fiz um vídeo sobre isso, falei que eu apoio o que ela fala, porque existe, esse problema é real. Falei que, com certeza, ela me representa muito mais do que Érica Hilton lá e tudo mais, foi isso que eu falei. Eu acho que realmente as mulheres precisam saber que elas têm a defesa, que elas podem procurar ajuda e tudo mais. Mas colocar aí que 43% das mulheres sofrem agressões, aí é meio demais. Não estou falando que foi ela, mas alguém falou. Tem uns dados, né? Mas eu acho que assim, no meio evangélico, como é que isso é? Eu já não vejo dessa forma. E eu acho que o pastor Marco Feliciano, ele foi muito plausível no que ele falou. Eu acho que ele falou uma coisa certa. Eu trabalho com mulheres que muitas vezes são agredidas. Elas não vêm para que a gente mande elas lá para denunciar. Elas vêm porque elas querem lutar muitas vezes. E não cabe a mim, não cabe a pessoa incitar ela a uma coisa que ela não quer. Então, eu acho que isso é uma realidade. A pessoa que, quando ela quer denunciar, ela vai lá e denuncia. Mas a mulher, muitas vezes, ela chega, aí você pergunta, isso é o meu comportamento, tipo, o que você quer fazer? Porque não sou eu que vou amanhecer amanhã com o problema, é ela. Não sou eu que vou cuidar dos filhos, não sou eu que vou viver, e também não sou eu que vou apanhar se acontecer. Então, eu entendo que esse é um problema que essa pessoa, ela precisa, sim, ela tem que tomar a decisão. E eu acho que o pastor Marco Feliciano estava falando disso. Não tem como eu chegar e falar para uma pessoa que não queira, que ela tem que fazer. Porque aí eu vou distanciar ela também de Deus. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Real. Porque muitas mulheres, elas chegam e dizem, eu não quero denunciar. Ele é um bom homem em outros aspectos. Eu já ouvi isso. Você quer denunciar? O que você quer, Mima? Como é que você quer que a gente caminhe junto contigo? Não, eu não quero. Eu quero que ele mude. Eu quero que ele seja transformado. Eu quero uma estratégia. E eu estou falando de coisas, talvez, que seria bem complicado falar aqui. Porque vai ter um monte de gente falando, tem que denunciar. Mas isso cabe à pessoa que foi agredida. Para o pastor, para a pastora, seja quem for, é muito difícil. Você chegar e direcionar, dar uma ordem, e amanhã essa pessoa está vivendo um conflito do que ela não queria. Então... E outra coisa, quem garante se a senhora que ouviu da irmã que o marido agrediu, a senhora ouviu, vai lá na cadeia, denuncia para a polícia. Aí a polícia vai até a casa da irmã. Chegando lá, será que essa irmã vai confirmar a denúncia? Aí ela olha e diz assim, eu não fiz nada, eu não falei nada. E aí, você vai fazer o quê? Eu vou ser bem sério, é um assunto muito complexo. Por isso que eu tenho falado... É um assunto muito difícil. Só que as pessoas, elas ficam dentro de uma caixa. É uma denúncia que gera um tema, esse tema gera inúmeras discussões. É uma coisa que eu acho assim, a denúncia, talvez foi só uma forma infeliz de ser dita, né? Tipo, denúncia tem que realmente ter endereço, tem que ter nome e tudo mais. Mas é uma verdade isso, o que acontece. Existe agressão, existe a mulher sendo diminuída, existe filhos passando luta, é claro que existe. Isso no meio da igreja. Isso não é no meio da igreja, existe no meio da sociedade. Só que eu acho que tudo se voltou para a igreja, como se lá no mundo agora estivesse perfeito. Boa. Isso, gente, não é verdade. Por quê? Se tem um lugar de gente restaurada, transformada, é a igreja. Eu conheço, sim, inúmeras pessoas que tinham problemas terríveis e que são transformadas. Eu creio que há poder no nome de Jesus, sim, para que haja transformação na vida da pessoa. E uma pessoa pode se converter, pode se transformar ou se tornar uma pessoa maravilhosa. O que eu acho que desse assunto aqui que eu não gosto muito é como se não tivesse mais nada lá fora. Agora tá tudo na igreja. Pô, mas essas pessoas que estão sendo olhadas, ela é o marido de alguém, é o filho de alguém. Então, é o pai de alguém. Então, isso para mim é um pouco complicado. Mas volto a falar. A pastora Helena Raquel, ela trouxe um assunto que é real. Ela trouxe. Só que eu acho que essa coisa assim, de pontuar é o problema. Eu acho que a igreja é um lugar de restauração, sim. E responsabilizar a igreja, às vezes, por uma ação que é do Estado, acaba sendo um absurdo. Não, né? eu acho assim, você não pode responsabilizar um pastor, uma pastora, de fazer algo que não cabe a ele. Uma pessoa chega, eu não estou lá dentro da casa dela, eu não posso direcionar ela em algo. Eu vou ter que sentar com ela, ouvir ela, porque esse é o meu papel religioso.
espiritual. Porque senão vai chegar um momento em que ninguém mais vai procurar pastores para falar absolutamente nada. Eu não tô, de forma nenhuma, acho que se a pessoa ela sofre uma agressão, ela que vai lá e denuncie. Isso é fato. É um direito dela. É a lei que vai cuidar dela para isso. E esse é um problema também muito grande. Porque existe denuncia, mas não existe muita coisa para depois. A pessoa que vai denunciar, muitas vezes, a vida dela tem muitos outros problemas fora aquele ali. E muitas vezes o Estado não vai dar esse respaldo. E tem aquela questão também de muitas mulheres que denunciam, depois tira a queixa. Exato. Fora também aquelas que denunciam, o marido vai preso, depois ela mesmo fica fazendo visita pro marido. Aí tem aquelas também que denuncia, o cara vai preso, aí quando sai, tem medida protetiva, aí o canalha vai lá e depois tira a vida da mulher após a denúncia. Eu acho que é uma coisa muito mais, é uma problemática, é uma coisa que é terrível, porque não envolve uma coisa só, vai lá e só denuncia e acabou. O grande problema está em não denunciar. Não, existe uma quantidade de situação que envolve esse meio. E volto a falar, é muito difícil isso. Essa é uma resposta muito complicada para você dar para uma família. Eu acho que a coisa mais difícil nesse momento, dentro desse assunto, é que dá a impressão de que não tem transformação mais. Parece que é isso que o inimigo quer, fazer com que o mundo olhe para a igreja e fala, na igreja não há transformação. Porque se 43% das mulheres que vivem dentro do ambiente quase da metade, igreja gente, pelo amor de Deus, são agredidos pelos maridos, o que esse povo está fazendo na igreja? Eu sou sincera, no dia que a pregação aconteceu, eu falei, eu vou colocar aqui, eu falei, se essa mulher sai para deputada, o voto dela, o meu voto é dela. Porque ela é uma mulher forte, é uma mulher de valor, é uma mulher corajosa, não tiro de forma nenhuma isso. Eu acho que ela estava ali naquela coisa do defender, mas trouxe uma coisa, colocou um alvo num lugar e tirou, inocentou quem está do lado de fora. Essa é a impressão que eu tenho. Não estou falando que ela fez, mas foi pego isso. Aí já entrou Xuxa, já entrou Janja, e já entrou fulano libertando, se apossando de uma fala para conduzir da forma que queria. Então eu acho que isso é muito perigoso. As pessoas podem pegar até uma fala da senhora, um corte aqui isolado, e dizer, a pastora defende agressores. De forma nenhuma, defende não. Que mulheres que foram agredidas não denunciem para a polícia. Ao contrário, eu acho que olha o que a senhora falou aqui dentro do tema, tanta coisa. A senhora falou, tem o direito de denunciar, vai denunciar, mas eu como pastora, o que eu vou fazer? Eu não posso mandar ela, porque eu não vou me responsabilizar a partir daquele momento. Então, lógico que eu não concordo. Eu acho que se uma pessoa agride uma mulher, ela deve... Se a mulher acha que tem que denunciar. Se filhos passam por situações complicadas, tem sim a lei, vá lá e denuncie. Mas essa não é uma escolha do vizinho. É uma escolha da pessoa. Infelizmente... eu posso deixar bonito, eu posso fazer um monte de coisa aqui, falar de uma forma que todo mundo acha super legal, mas que na prática não dá certo. No politicamente correto. Politicamente correto, nossa, maravilhoso, nossa, uau, vamos fazer. Mas no dia a dia, não é o que acontece. Então eu acho que o pastor Marco Feliciano, na fala dele, foi muito feliz de mostrar que existe um problema muito sério dentro do que foi dito. Mas ao mesmo tempo, a pastora Helena Raquel se mostrou uma mulher corajosa, valente. Os dois estão trabalhando para o reino da mesma forma. Exato, eu acho que é só uma divergência ali e que muita gente está pegando para botar fogo no... Entre os dois, colocar divergência entre os dois. Eu entendi o que o pastor Marco Feliciano falou, entendi o que a pastora Helena Raquel falou, e os dois praticamente pontuaram a mesma coisa, só que por ângulo diferente. Exato, e olhando de forma diferente a questão. Só que fato existe ainda até a cultura brasileira e tudo mais, de que o homem, em alguns casos, ele tem aquela coisa ainda da prepotência, da arrogância, do ser superior. E eu vou falar mais. Não é só em bater em uma mulher. E a pressão psicológica? Quando um homem diminui psicologicamente essa mulher, como é que fica? Tem isso também, né? Agora vamos colocar quantos anos de alienação das mulheres ministerialmente falando? Porque agora nós estamos olhando, ou bater, ou agredir e tudo mais, mas tem muito mais coisa que acontece. Tem muita coisa. E tem o outro lado também, né? Tem mulher que não tem, mulher ruim que são satanás na vida, agride o cara, bate no cara. Tem mulher que bate no cara. Esses dias eu peguei um caso em que aí
graças a Deus, passado, né? Todo mundo transformado. Já vamos pegar aqui, tá? Tô falando que a pessoa lá, quando não conhecia Jesus, fez, mas aí o Senhor Jesus libertou. Eu perguntei pra menina, teu pai é ruim pra sua mãe? Porque a menina tinha um problema muito sério. Ela falou, não, meu pai é bom. Eu falei, mas tá, da onde que vem esse negócio aí da ira, da violência? Ela falou, de minha mãe. Minha mãe tentou esfaquear meu pai. Aí eu falei, uau. Tem isso também. Tem isso também, mas volta a falar, antes de ser crente, depois de crente transformado, abençoado, obreiro, cheio da presença de Deus, mas a criança ainda tinha um pouco daquilo que tinha visto. Então foi trabalhado, foi sarado. Então não é uma questão tão simples para nós achar que vai se resolver com uma única coisa. Com uma denúncia, uma pregação. Não, infelizmente. Então eu penso que Deus a usou para trazer um tema para ser discutido no parlamento. Muito legal. Para ser discutido nas convenções, nos campos ministeriais e ser discutido em podcast como esse para abrir a mente da sociedade. E vou falar uma coisa, e acho que trouxe benefício. Eu acho que a fala dela trouxe benefício. Está todo mundo falando, as mulheres estão mais conscientes, os homens estão mais conscientes. Porém, generalizar vai ser um problema muito sério, porque daqui um pouco não tem o porquê de vir para a igreja, já que não tem transformação. Eu trabalho, eu sou pastora local, trabalho com igreja, faço visita, oriento, direciono pessoas e também faço trabalho itinerante e tudo mais. Mas eu sei que o problema existe, mas sei também que Jesus liberta, transforma. Ele faz. Ele faz, eu acho que sempre vai fazer. Mas o problema é que é uma militância, né? Que isso pode ser prejudicial até para as futuras famílias. A gente sabe que inícios de relacionamentos nem sempre é fácil. Há uma divergência. E pela imaturidade no início de relacionamento pode acontecer da mulher empurrar o cara empurrar a mulher. Aquele negócio de início de relacionamento. Aí a militância denuncia. Aí às vezes uma divergência que muitos casais já se resolveram. Pessoal, sejam sinceros, no início do relacionamento de vocês aí, coloca nos comentários se vocês já não passaram por um momento, alterar a voz, um empurrãozinho ali do lado. Sejam sinceros. Com o tempo foi resolvido. Aí se continuar com essa militância, uma divergência que pode ser resolvida entre os dois, aí a mulher, vou denunciar. Pelo mínimo, vai lá e denuncia o cara e pode atrapalhar as futuras famílias, gente. E eu acho que a coisa que mais me incomoda em tudo isso é a visão ministerial, a visão espiritual do que isso Deus não pode operar. Então isso é complicado. Tipo, isso aqui é irrecuperável. O drogado pode ser liberto, o cachaceiro. Não estou falando de forma nenhuma. Eu não estou falando que a pessoa não tenha que procurar os seus direitos. Mas nós não podemos... Olha só, toma cuidado aí com o que vai falar de mim depois, porque não adianta. Vou falar uma coisa aqui que é muito séria, mas para a mulher talvez seja terrível. Denuncia, vai lá e denuncia. O homem não pode bater no homem, é claro que não pode. Não pode ser um carrado, não pode. Mas eu não posso... ter a ideia de que um homem não pode ser transformado desse problema. Entende? É duas coisas diferentes, olha. Não quero que... Senão, pastor é a favor... Não é isso. Eu estou falando que eu preciso, como pastora, e qualquer pastor precisa acreditar na transformação de uma pessoa em todas as áreas e em todos os problemas. E esse é um deles. Eu entendi a senhora e eu concordo, Deus pode transformá-lo, ainda que ele tem que ir pra cadeia, levar uma surra dos caras lá pra ser transformado. Mas pode também, né? ser transformado, pode ser liberto. Aí, entende? A mulher resolveu deixou, pronto. Mas ainda há libertação. Eu acho que essa é a coisa assim, ó, que tem que tomar cuidado para não classificar um pecado como possível, que não pode ser tratado. E eu acho que seria terrível para muitos homens olhar e falar, eu não tenho jeito. E tem jeito. E a senhora acha que o poder da oração tem a capacidade de transformar um agressor? Eu creio. Esse é um problema para alguém que trabalha com libertação. Se eu não crer nisso, não posso mais trabalhar.